Sejam todos bem-vindos a mais um encontro do Evangelho Luz no Lar da Casa de Fabiano de Cristo. O Evangelho no Lar é um daqueles momentos que abrimos nosso coração para recebermos os benefícios da espiritualidade amiga, deixando entrar em nossa casa a harmonia, a renovação e a paz ao entrarmos em contato com os ensinamentos do Mestre. Para fazer o Evangelho no Lar, escolhemos um dia da semana e horário em que, se possível, todos os familiares estejam reunidos. Colocamos uma jarra com água para ser fluidificada, faz uma prece inicial, abre o Evangelho ao acaso, faz a leitura do texto, podendo fazer comentários com os familiares ou refletindo se estiver fazendo sozinho. Encerramos novamente com uma prece. E dando início ao nosso Evangelho, neste momento, rogamos ao Pai Maior sua bênção para nossas vidas, que deixemos entrar em nossa mente e no nosso coração os ensinamentos do Mestre, que irá nos auxiliar em nossa caminhada, que nos deixemos envolver por essa espiritualidade amiga que nos traz aquilo que necessitamos, que assim seja. E o capítulo de hoje é o 24, item 11 e 12, os sãos não têm necessidade de médico. Jesus estando à mesa na casa desse homem, Mateus, aí vieram muitos publicanos e pessoas de má vida, que se assentaram à mesa com Jesus e seus discípulos. O que os fariseus, tendo visto, disseram a seus discípulos: Por que vosso mestre come com os publicanos e pessoas de má vida? Mas Jesus, tendo-os ouvido, disse-lhes: Os sãos não têm necessidade de médico, mas os doentes. Jesus se dirigia, sobretudo, aos pobres e aos deserdados, porque são os que têm maior necessidade de consolações. Aos cegos, dóceis e de boa fé, porque pedem para ver, e não aos orgulhosos que creem possuir toda a luz e não ter necessidade de nada. Estas palavras, como tantas outras, encontram sua aplicação no Espiritismo. Admira-se, por vezes, que a mediunidade seja concedida a pessoas indignas e capazes de fazer mau uso dela. Parece, diz-se, que uma faculdade tão preciosa deveria ser atributo exclusivo dos mais merecedores. Digamos primeiro que a mediunidade se prende a uma disposição orgânica, da qual todo homem pode estar dotado, como a de ver, de ouvir, de falar. Não há uma da qual o homem, em virtude do seu livre-arbítrio, não possa abusar. E se Deus não houvesse concedido a palavra, por exemplo, senão aos que são incapazes de dizer coisas más, haveria mais mudos que falantes. Deus deu ao homem as faculdades e o deixa livre para usá-las, mas pune sempre aquele que delas abusa. Se o poder de se comunicar com os espíritos não fosse dado senão aos mais dignos, qual aquele que ousaria pretendê-lo? Onde estaria, aliás, o limite da dignidade e da indignidade? A mediunidade é dada sem distinção, a fim de que os espíritos possam levar a luz em todas as fileiras, em todas as classes da sociedade, ao pobre como ao rico, aos sábios para os fortalecer no bem, aos viciosos para os corrigir. Estes últimos não são os doentes que têm necessidade de médico? Porque Deus, que não quer a morte do pecador, o privaria do socorro que pode tirá-lo do lamaçal? Os bons espíritos vêm, pois, ajudá-lo, e seus conselhos, que ele recebe diretamente, são de natureza a impressioná-lo mais vivamente do que se os recebesse por outros caminhos. Deus, em sua bondade, para lhe poupar o trabalho de ir procurar a luz ao longe, lhe coloca na mão. Não é bem mais culpado se não a considerar? Poderá se desculpar por ignorância quando terá escrito ele mesmo
visto com seus olhos, ouvido com seus ouvidos, e pronunciado com sua boca a sua própria condenação, se não aproveita, é então que é punido com a perda ou desmoralização de sua faculdade, da qual os maus espíritos se apoderam para obsediá-lo e enganá-lo, sem prejuízo das aflições reais com que Deus atinge seus servidores indignos e os corações endurecidos pelo orgulho e pelo egoísmo. A mediunidade não implica necessariamente em intercâmbio habitual com os espíritos superiores. É simplesmente uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos flexível aos espíritos em geral. O bom médium não é, pois, aquele que comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos bons espíritos e não é assistido senão por eles. É neste sentido somente que a excelência das qualidades morais tem tanto poder sobre a mediunidade. Sabemos que pessoas saudáveis não precisam de cuidados médicos, mas sim aqueles que de certa forma estão doentes, seja do corpo físico ou doenças da alma. Mas Jesus usa este ensinamento para mostrar que a sua vinda à Terra era para aqueles doentes do espírito que necessitam de equilíbrio, que é a maioria das pessoas na Terra, pois Jesus, se referindo aos excluídos, pobres e deserdados, dirigia-se a toda a humanidade, pois ainda apresentamos muitos vícios e imperfeições. Como podemos ver aqui no Evangelho, somos todos possuidores de mediunidade, em menor ou maior grau, visto que é uma disposição orgânica, que independe de nossa condição moral. Então, a mediunidade não é dada ao médium por ele ser mais evoluído ou ser perfeito, mas para ele ter a oportunidade de evoluir com este aprendizado, ao mesmo tempo em que beneficia encarnados e desencarnados. Mas quando o médium usa este dom para satisfazer suas necessidades materiais, sua ambição, orgulho e vaidade, está esquecendo suas responsabilidades pelo mal que causou e pelo bem que deixou de fazer, gerando assim consequências que, pela lei de causa e efeito, um dia deverão ser reparados. Jesus é o médico que nos traz como medicamento o seu evangelho de amor. E já nos direcionando para o final, elevamos o nosso pensamento a Deus nosso Pai, agradecendo por mais esta oportunidade que o Criador nos concedeu. Que aproveitemos essas reflexões para a renovação do nosso interior, confiando que o Pai Divino estará sempre fortalecendo o nosso ânimo e nossas esperanças. Que Jesus permaneça conosco, hoje e sempre, que assim seja.